Bom dia a todos. Estamos aqui mais um domingo, no quarto papo dominical. E a proposta desse aqui é falar de Deus e a miséria, né? A gente tem um argumento por parte dos ateus dando a Deus a miséria. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas vamos começar com a oração da manhã desse domingo. Bom dia, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado por renovar as graças sobre a nossa vida, Pai. Obrigado por transformar a nossa consciência e a nossa existência a cada passo, a cada dia, Pai. E muito obrigado por termos a capacidade de evoluirmos espiritualmente, intelectualmente e nos tornarmos pessoas melhores cada dia. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar por uma frase bastante conhecida e esses dias, inclusive, eu acho que o primeiro e o segundo, eu tenha falado ela, que é: meu povo perece por falta de conhecimento. Essa passagem está em Oséias 4:6. E durante a semana eu fiquei pensando nessa passagem porque a gente tem um povo de Israel, né, muito bem formado militarmente. A gente tem um povo que já tem uma estrutura política, já tem uma estrutura religiosa, já tem uma estrutura de comércio, já tem uma estrutura de agricultura. Então eles já tinham um conhecimento religioso, né, bastante profundo. Então eles já tinham uma série de conhecimentos, e daí me veio essa pergunta: por que a falta de conhecimento? Que tipo de conhecimento é esse que falta nesse período, né? Eu fui estudar. Então, estava o povo de Israel antes de 1722, né? Ele já tinha um vasto conhecimento prático, a estrutura social alicerçada nas leis de Moisés, né? E daí aqui eles abandonaram a fé. Só que abandonar a fé dentro desse processo e dessa formação cultural, religiosa, política que eles tinham, é muito mais do que simplesmente abandonar a fé, né? A lei deles era fundamentada dentro da fé. Então, quando eles abandonaram a fé, eles abandonaram também as leis, né? Então, vamos seguindo aqui nesse caminho. O que foi o resultado desse abandono deliberado, tá? Ele foi ele dividiu a questão divina, né? Ele abandonou Deus de uma forma bem objetiva, foi fazer cultos a Baal, foi fazer outros cultos, né? A idolatria entrou dentro do processo, mas isso é a parte fé, religião. O que mais dentro da estrutura social houve? Injustiça social, a prostituição cultural e a degradação moral. E a injustiça social dentro desse processo ele foi bastante documentado a partir de Amós, né? No livro de Amós tem uma documentação da injustiça social. Por que isso aconteceu? De que forma isso aconteceu? Por que deliberadamente foram lá e disseram: não vamos mais seguir a lei? Não houve uma ruptura, não seguiremos a lei. Não houve esse processo, esse tempo assim: agora, a partir de agora, a gente não vai seguir a lei, vamos pegar os ritos de Baal, né, para fazer e incluir dentro da nossa sociedade, e vamos seguir a nossa vida.
não teve isso de forma objetiva e pontual. Houve, e aqui que começa o problema, houve uma riqueza crescente dentro da população de Israel. Esse foi o ponto 1 o puxar o fio da meada foi aqui, quando Israel começa a ganhar dinheiro, quando o povo ou a elite de Israel começa a ganhar dinheiro. A elite de Israel começa a ganhar dinheiro, começa a corromper juízes, começa a corromper de alguma forma os sacerdotes e a classe política daquela sociedade. Naturalmente, com o iniciar da corrupção e de dizer a lei não é tão lei assim, eles começam a trazer os outros cultos, e daí vamos abrir parênteses em relação a isso, e existia cultos de cunho sexual em relação a Baal. E todo mundo sabe que o humano e o sexo, eles têm muitas dificuldades de conviver junto. Então, trazer mais prazer para dentro de uma sociedade que está buscando o prazer a partir do próprio dinheiro era algo, unir a fome com a vontade de comer. Então, a riqueza, que foi o ponto principal, trouxe a corrupção, né? E a riqueza não para todos, a riqueza para a elite israelense. E daí trouxe a corrupção dos juízes, dos políticos, do sacerdote. A lei já tanto fazia, vamos trazer Baal, vamos fazer cultos, prostituição cultual, fazer diversos entretenimentos, inclusive, para dentro da nossa religião. E vamos começar a fazer um mescla em relação a tudo isso. E com isso, a desigualdade social cresce absurdo dentro da estrutura de Israel a partir da riqueza. Uma outra questão interessante, eles começaram a fazer alianças, né? O Jeroboão, o nome dessa gente é meio complicado. Jeroboão, que era o rei, né, daquele momento, ou o profeta daquele momento, ou o sacerdote daquele momento. Não dá para saber. Porque primeiro eram os juízes, né? Depois eram os reis. Jeroboão era os reis. Bom. O Jeroboão fez alianças com o Egito e a Síria. E a Síria veio, inclusive, a destruir Israel. Pegar o povo, fazer o cativeiro. Então, assim, aqui começa a ruína daquele período de Israel. E interessante pensar assim que Oséias e Amós, que eram os profetas que denunciaram, né, todo esse processo, como é que, pensando na estrutura social de hoje, como é que o que eles seriam, né? Eles seriam profetas? Eles estariam dentro da igreja? Primeiro, eles não estariam dentro da igreja, né? Falando que estavam vendendo a sociedade deles, falando que estavam vendendo as leis deles, falando que tinham abandonado as leis deles. Certamente eles não estariam dentro das igrejas. Eles poderiam estar dentro de um jornal. Eles estariam... Qual seria a profissão desses caras, né, para denunciar isso? Seriam repórteres investigativos denunciando esse tipo de situação para dentro daquela sociedade? Certamente eles não eram bem quistos dentro da sociedade. Porque, assim como Jeremias, que denunciava os problemas da sociedade, eles
apanhariam, ou eles eram escorraçados, inclusive pelos oprimidos, que não é novidade dentro da história da humanidade, que quando aparece alguém para defender os oprimidos, os próprios oprimidos se levantam contra esses que vêm levantar. Então, Oséias e Amós, assim como Jeremias, certamente foram escorraçados pela sua sociedade, inclusive pelos oprimidos que estavam sendo defendidos a partir da fala deles. E agora vamos passar nessa parte de estudo, né? Coisa mais tirando a limpo as informações, né? Agora a gente vai passar mais para uma parte espiritual, né? Que é a segunda parte desse papo dominical. E eu vou começar com uma frase que é: o evangélico e o ateu acreditam no mesmo Deus. Isso aí, o evangélico e o ateu acreditam no mesmo Deus. E por que eu falo isso, né? Vamos ler a Bíblia agora. Ler João 18:36, que é inclusive a mesma passagem que eu li semana passada. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então, o evangélico e o ateu acreditam no mesmo Deus. E eu vou provar isso agora para vocês. O principal argumento do ateu em relação a não acreditar em Deus está ligado ao problema do mal. Problema do mal. O que é o problema do mal? Sofrimento infantil, a miséria na questão financeira, os problemas de saúde, as guerras, as catástrofes naturais. Então, a contestação do ateu, ela aponta para a miséria e para a corrupção das coisas e das pessoas, como forma de apontar a não existência de Deus. Como se Deus fosse o servo permanente, né, da importância humana, e que fosse ele, a partir de ser bondoso, ele tivesse que estar carregando, ou com uma espécie de bengala, ou com uma vara de condão, fazendo com que a vida de todas as pessoas e de todas as coisas funcionem perfeitamente de acordo com o entendimento humano. E ainda, que ele mediasse as relações humanas, né? Que ele mediasse todas as relações humanas para que não tivesse a injustiça causada pela humanidade, a própria humanidade. E, do outro lado, a gente tem o evangélico, que acredita que Deus vai abençoar materialmente, financeiramente, sentimentalmente, vai fazer uma família perfeita para ele, a partir da sua crença. Então, o Deus serve ao crente fiel e pune o crente infiel e os ímpios todos. Olhando para os dois aspectos, o ateu e o evangélico, o ateu ainda é um pouco mais sensível, ou um pouco mais humano, ou um pouco menos egoísta do que o evangélico. Porque o ateu está preocupado com o sofrimento infantil. O ateu está preocupado com a guerra.
O evangélico, o crente, ele tá preocupado com ele. Ele só tá preocupado com a família dele. Ele tá preocupado com a tribo dele. E ainda dentro da própria tribo dele, ele tem um argumento muito bom para dizer o porquê que o irmão dele está sofrendo. Porque o irmão dele tem miséria. Porque ele é infiel. E se ele está sofrendo, ele pede justiça a seu favor para Deus. Mas por que os dois são... Por que os dois acreditam no mesmo Deus? Eles acreditam no Deus servente da humanidade, ou de parte dela. Então, o Deus dos ateus e o Deus dos evangélicos é o mesmo. O que tem que servir ou a humanidade, ou a parte dele, ou a parte da humanidade. E servir como? Dando saúde, dando dinheiro, dando conforto, mediando as suas relações, porque o crente também quer uma mediação da sua relação, da sua relação perante aos outros, que Deus faça essa intermediação. E não da intermediação de justiça igual ao ateu, mas de uma intermediação de injustiça, ou da justiça a partir do seu prisma. Então, Deus pesa a mão sobre o meu irmão que está sendo injusto comigo. Deus mostre para fulano. Isso não tem nada a ver com justiça. Isso tem a ver com injustiça, porque a justiça a partir do meu ângulo, não sobre o ângulo da sociedade ou de todas as coisas que acontecem ou estão acontecendo. Eu não faço uma leitura isenta de todas as coisas para dizer o que é justiça. Então, o ateu e o evangélico têm o mesmo Deus. O que eles não têm são interesses iguais. O interesse do ateu ainda é mais nobre do que o interesse do evangélico. Pior que é isso que vivemos hoje na nossa sociedade, porque o bem-estar, o dinheiro e a fortuna se transformou no evangelho. E, fazendo um link com a questão do meu povo perece por falta de conhecimento, a gente vê que a riqueza crescente no meio do povo gera a corrupção de toda a ordem. Nesse momento da sociedade, a gente não tem a religião, a partir da sua corrupção, transformando os poderes. Não porque não quisessem, porque eles estão tentando. Inclusive, né, no Brasil a gente está vendo que a partir do crescimento financeiro desse povo, eles estão trabalhando para conquistar o poder político e daí também poder corromper o poder político. Porque a corrupção que a gente está falando de verdade é a corrupção da alma, é a corrupção do importante, do que é importante na vida. Seguir a lei ou ter mais entretenimento, né? Seguir as regras espirituais que estão sob aquele culto ou buscar maior entretenimento, poder e o Deus do dinheiro. Porque o ateu e o evangélico estão com o Deus do dinheiro, os dois. Só que um para causas nobres e outro para suas causas. Mas e Jesus? Eu não vou nem falar de Jesus ainda. Vou passar para o próximo. No próximo a gente fala sobre Jesus. Mas visivelmente a gente tem na natureza
o Deus de o Deus da África é o mesmo Deus do Brasil, do Oriente, porque é um Deus uno. E por que que é uno? Porque é uma natureza só. Não tem duas leis da natureza dentro, duas leis da física dentro do nosso planeta. No nosso planeta é só uma sequência de leis que regem o nosso planeta. E são leis físicas. E nessas leis físicas existem questões bem pontuais. Se eu plantar uma árvore no deserto, se eu não tiver o preparo correto para aquele deserto, ou a localização específica, o clima vai matar minha árvore. Simples. Então, se pessoas no Nordeste do Brasil estão no Nordeste do Brasil e sem conseguir uma intervenção que leve água para lá, a vida deles vai ser mais difícil. Assim como no sul do Brasil, vai ser mais fácil pela abundância de água. Isso é física. Se não tem o ser humano, diferente de uma árvore, ele pode se deslocar. Mas é física. Então, o problema da natureza, a natureza, ela é uma coisa só. Não é? A gente vai pegar assim, e mesmo assim, uma árvore que esteja plantada num lugar abundante de água, ela pode ter vários outros problemas. Formiga, pestes, hospedeiros, um monte de coisas que podem fazer com que ela rua. Ou o tempo vai fazer ela ruir de qualquer forma. Uma árvore não vive para sempre, assim como a gente não vive para sempre. Então, a corrupção humana da forma física, ela é real e ela é uma consequência muito dos nossos hábitos diários. Então, a doença, se eu ficar mancando por 20 anos, certamente eu vou ter um problema na perna. É física. Então, a física responde muito dos nossos problemas. Muitas das questões que a gente vive. Então, há regiões mais abundantes, há regiões menos abundantes. Mesmo nas abundantes ou nas menos abundantes, há oportunidades de todas as formas. A questão é se é dividida ou não essas oportunidades dentro desses locais que têm as oportunidades. E uma outra questão que é bastante interessante em relação ao dinheiro e à capacidade financeira, ao acumular, ao buscar recurso, né? O evangélico, no geral, ele diz assim, tem que seguir princípios, como se a sociedade fosse unicamente isso. Se ganha dinheiro, é possível enriquecer, ganhar dinheiro, ter prosperidade, vamos usar essa palavra, ter prosperidade seguindo princípios? Sim, é possível. Mas é possível ser próspero, rico, sem seguir princípios? Sim, porque a gente vive numa sociedade e essa sociedade foi construída por humanos. Não é pelim-pim-pim, não é varinha mágica. Não existe mágica dentro da estrutura social. Existe seguir princípios? Sim, é nobre, é importante e enobrece muito mais do que enriquece. Uau! Princípios enobrecem muito mais do que enriquecem. Mas é muito mais importante ser nobre do que ser rico. Princípios, eles enobrecem, mas a sociedade pode te enriquecer sem um pingo de nobreza. Há milhares de ricos totalmente inescrupulosos, palavra horrorosa. Há milhares de ricos que não têm escrúpulos nenhum. Eles ganharam o que ganharam da forma mais imunda possível. Assim há como muitas pessoas que seguem princípios e que enriqueceram. Então, não tem... a sociedade, ela não é regida única e exclusivamente pelo que tu tem na cabeça.
na verdade, e nem só pela tua fé. Naquele momento, lá atrás, a fé era muito mais importante do que agora. Porque a fé, naquele momento, ele era o pilar central de toda a estrutura da sociedade. Por isso que naquele tempo, quando diziam assim, e a sociedade, e o rei abandonou a fé, o rei abandonou a fé não simplesmente era o abandono da fé ou da religião, era o abandono da estrutura social que eles viviam. E daí tudo acontecia. Hoje, a nossa fé ela é fundamental para nós, mas sem conhecimento, a gente continua sendo um trem descarrilhado, a gente continua sendo um qualquer dentro desse processo. A gente é uma massa de manobra, simplesmente, massa de manobra. Tu quer ser manobrado para qualquer lugar, vive com fé, sem conhecimento nenhum. Para terminar isso tudo, o que Jesus diria, né? Jesus diz assim, meu reino não é daqui. Meu reino não é daqui. Meus seguidores não foram lá me livrar. Por quê? Porque meu reino não é daqui. Jesus não veio fazer prosperidade para as pessoas. Ele não veio, apesar de ter dado saúde a algumas pessoas, ele não veio trazer saúde. Ele veio trazer uma consciência. Ele veio trazer uma cultura. E a cultura que ele traz é muito mais do que nobre. A cultura de Jesus é muito mais do que nobre. A cultura de Jesus, ela é muito além daquilo que a gente já sonhou. Hoje, inclusive. Jesus está longe, muito longe, de ser colocado em prática na humanidade. O amor incondicional, o perdão, a bondade de Jesus está longe da gente. A gente está muito longe disso. E cada dia que eu vejo e cada momento que eu olho para todo lado, como agora, olhar para a realidade do ateu e do evangélico, a gente vê que o ateu ainda é mais humano. Está um pouquinho mais perto de Jesus do que os evangélicos. E isso é triste. Boa semana. Deus abençoe.